Essa troca de culturas, quando a cidade permite que o circo entre, e como aqui aconteceu, de pegar os profissionais da cidade, reunir no circo para poder vivenciar como é o ponto de vista do circo, como é o espetáculo aqui dentro, o que acontece aqui atrás, como que a equipe trabalha, né? A equipe aqui trabalha toda unida, o grupo, um ajudando o outro. Aqui atrás nós temos os números que ocorrem e a gente fica ajudando o amigo que está trabalhando no número dele. A tradição aqui é de cooperação, de grupo, e a gente passou isso para eles. Nós do circo tradicional, que sempre vivenciou essa parte do fundamento do circo mesmo, que é nascer dentro do circo e passar isso de pai para filho, sabe? Então a gente conviver com pessoas que fazem arte, como nós fazemos também, que é a parte do circo. Não só nessa maneira tradicional, é a maneira também dessa parte contemporânea, ou trazer mesmo essa experiência de fazer esses shows, esses espetáculos de rua também. Tem muita gente que faz aqui, tem essa vivência com relação à dança também, então tem a mistura. Então esse pessoal traz uma bagagem bem legal pra gente, para agregar dentro da família circense. E alguns, às vezes, saem direto da escola para o Circo de Soleil. Eles não vivenciaram o circo tradicional como é. Então essa oportunidade que a cidade está dando de a galera que almeja um dia trabalhar no circo, que já trabalha, conhecer a rotina da gente, a rotina de trabalho da gente, é muito gratificante para eles e para a gente também, que também estamos aprendendo com eles. Eu só conhecia o local onde eu fazia aula. Eu não tinha uma vivência de lona com outros artistas circenses. Alguns que iam lá, conheço algumas pessoas que trabalham no Circo de Soleil. Creio eu que a maioria dos artistas, né, visam entrar num circo, num porte como esse. E a gente está tendo a oportunidade de conviver com outros artistas, trocar experiências, que isso que é o mais importante. Hoje foi uma troca bem legal, a gente aprendeu bastante, ensinamos algumas coisas para eles e está sendo essa troca, essa vivência. Algumas pessoas têm a visão da arte apenas como hobby, como uma coisa para passar o tempo. E além disso, quando você começa realmente a se dedicar, é um leque muito grande, é uma profissão que pode te levar para, como eu mesmo, pode te levar para outros lugares, outros países. Esses espaços são muito ricos que ajudam ao crescimento profissional do artista, que de fato não é reconhecido por muitas entidades públicas de ensino no Brasil, na Latinoamérica em geral. E onde eu treino também, como eu me apresento? Eu não me apresento em circo de lona, eu treino em outro lugar que é um galpão, no Cajuve, aqui em São Bernardo. É um galpão muito bom, alto, eu instalo meu aparelho lá e treino. Então também é diferente, porque não é numa lona. Então tá numa lona é algo que remete assim os sonhos mais profundos de infância, sabe? Aquela coisa de querer fugir com o circo e eu acho incrível. Agora, também tem uma outra proposta, o Circo dos Sonhos, né? Marcos Frota é uma proposta de circo clássico, tradicional. Então, para artistas, agora, ultimamente, tem uma pegada nova que é o circo contemporâneo, que ele tem umas outras propostas fora do circo tradicional, não é tipo skate, de malabares, tem uma questão um pouco mais conceptual do número. Quando você começa a conhecer realmente o artista, a vida, né, do circense, se aprofundar, você começa a perceber que não tem só uma área que você pode trabalhar, tem inúmeras áreas. Você não pode trabalhar diretamente com o palco, mas você pode trabalhar com a direção, coordenação. Então, depende muito do que você quer e que você pretende fazer no circo. No circo, na verdade, eu fiz de tudo. Um pouco de acrobacia, fiz malabares, era malabarista. Aí passei a ser mágico no circo, sempre gostei de mágica também. E hoje eu faço mágica, faço a parte de direção do espetáculo, do circo, e faço também a gerência do circo, na parte mais ali burocrática das coisas mesmo. É tipo pele a pele, né? Já não é mais aquele artista do palco, senão que é para se sentir com o outro, né? Dar umas dicas, os ajustes, dar uma força mesmo para, vamos nessa, estamos todo no processo de aprendizado do circo, das artes circenses. Eu estou todo de olho, como olheiro mesmo, de captar ali algum deles para a gente trabalhar, sempre assim. Eu estava sempre olhando, já conversei com um, conversando com outro. Então você acaba tendo uma experiência melhor do que só olhar de longe e ficar com receio, assim, mas o artista circense ou bailarino, porque ainda tem muito desse preconceito, né, de muito trabalho e pouco ganho. E na verdade quando você faz aquilo que você gosta, tudo é lucro.
bastante imagem ali no picadeiro de hoje. Certo. Você quer falar do não? Está aparecendo. Pô, Neto, eu vou quebrar minha entrevista, Neto.